Para compreendermos as Escrituras, vamos agora examinar o livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 1, o texto sobre a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então vamos aqui destacar inicialmente que Jesus estava então na Judéia, e ali havia, já vemos aqui, um espírito de confusão, de conflito, de cobrança, de medo a respeito do ministério de Jesus. E eles, ali onde ele estava, na Judéia, eles não podiam saber nem admitir que um grande profeta havia surgido no meio de Israel. Quanto mais admitir que estava ali o Messias prometido por Moisés, pelos profetas do Antigo Testamento. O Senhor, o Salvador, o herdeiro, o Filho, o Messias prometido, aquele que teria o Espírito Santo com ele, aquele que batizaria com o Espírito Santo. Então a Judéia não podia admitir que alguém iria competir com os sacerdotes, com as autoridades do templo, com escribas, com fariseus. E se eles achassem que era alguém que iria reivindicar esse poder espiritual, esse governo, eles já teriam essa tendência para persegui-lo, para matá-lo. Porque o Cristo viria e assentaria no trono de Davi. Mesmo que não fosse o trono político do governo, do domínio da nação judaica de Israel, que estava naquele momento sob domínio romano, ele pelo menos conseguiria que o povo o aclamasse como rei espiritual. O governo, poderíamos dizer, um governo religioso. E eles não queriam perder nenhum privilégio. Eles não iriam querer se submeter às ordens de ninguém que não seguisse aqueles princípios do grupo dominante. Os fariseus dominavam, os fariseus indicavam a sua liderança, e essa liderança os agradava para se manter com seus altos cargos, com seus salários, com os benefícios que eles ofereciam. Então, Jesus, quando ouviu dizer, veio a saber que tinham ouvido os fariseus alguma coisa a seu respeito, que poderia comprometer já naquele momento a sua segurança, ele disse: ainda não é meu tempo, ainda não é hora, eu vou sair então da Judéia e vou para a Galiléia. Lá na Galiléia, uma região mais afastada do poder central, do domínio econômico, financeiro, religioso que existia entre os judeus, um domínio, um poder à parte, permitido pelo domínio político dos romanos, que deixavam que a administração do templo, das ofertas, uma parte do comércio, com vínculo religioso, estava todo mantido a permissão concedida pelos romanos. Então Jesus sai desse ambiente de riqueza, de poder, de medo de ter seu cargo ameaçado. Jesus sai para um lugar onde ele pode dizer quem ele é. Ele quer dizer, ele quer ir se revelando de modo gradativo. Então é hora de sair lá do poder, ele vai voltar aqui para ser morto. Em Jerusalém ele vai ser morto e crucificado. Não há profeta que não seja morto, crucificado pelo poder religioso de Jerusalém. Agora, na Galiléia é um povo simples, lá ele pode falar o que ele falou. Então veja bem, ele sai da Judéia para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, ainda um pouco mais distante do poder religioso judaico estava Samaria, separada por conflitos, por diferença pessoal de povos que vieram habitar em Samaria. Então os samaritanos
foram deixados de lado, foram cortados do vínculo, porque tinham algumas tendências, algumas crenças, algo na sua formação diferente do pensamento dos judeus. Isso aqui Jesus vai falar durante esse texto, vai nos revelar isso. Então chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Está no caminho da palavra de Deus, da Torá, das Escrituras, perto de parte da tradição, da história mesmo, as terras que Jacó dera a seu filho José. Tão importante, porém, que os judeus deixavam já agora em segundo plano, como terra de samaritanos, porque os judeus iriam se fixar mais, tanto em Moisés, na Torá, e posteriormente no reino de Davi e no judaísmo. Então deixam para lá uma parte israelita anterior ao judaísmo, que seria a época de Jacó, de José. Eles pegariam com mais força, a mais citações, menções a Abraão, mas não há tanta menção a Isaac, Jacó e nem a José, que são os anteriores a Moisés. Só vai realmente acontecer o judaísmo, começar a se formar a partir da saída do Egito. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então, com sede, a hora sexta, se começamos a contar a primeira hora às 6 horas da manhã, então, por volta do meio-dia, Jesus estava ali, num ambiente da religião de Israel, dos judeus, de Jacó, da Torá, da Bíblia. Jesus estava no seu território. E ali ele vai poder falar. Ali ele vai poder dizer a verdade. Coisa que lá entre os fariseus ele já não podia, por isso ele saiu de lá. Se eles ficam sabendo que Jesus já estava com o seu nome sendo exaltado, ovacionado entre as multidões, muitos se batizando, os discípulos dele batizando muitas pessoas mais do que João, isso já geraria um ódio, uma perseguição, com um medo deles perderem o poder. Mas aqui não há ambiente de poder, não há ambiente financeiro, não há comércio religioso aqui na fonte de Jacó. Há uma pureza, há uma noção de algo primitivo, algo do princípio, onde não fazem comércio de tudo, nem tudo se compra, nem tudo se vende. Algumas coisas ainda fluem de forma natural, como esse poço, como essa água. Ele assenta ali junto à fonte de Jacó. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Esse ambiente da graciosidade. A mulher pode tirar de graça, ela não compra água ali, não há um vendedor, não há ninguém explorando a fonte de Jacó, nem para visitação, para turismo, nem para comércio da água especial por um preço especial. Então, tanto a mulher vem buscar, quanto Jesus pede: dá-me de beber. Isso é que vai propiciar esse diálogo sem maiores crises. Porque se houvesse um dono, se houvesse um comércio forte como havia lá no templo, algo a ser preservado por quem o detinha já, por quem estava enriquecendo e precisava pagar suas contas, suas dívidas com dinheiro lá de Jerusalém, do movimento das pessoas que iam ao templo uma vez por ano, a venda das ofertas para serem ofertadas lá no templo, ficavam na porta os vendilhões do templo, os quais já entraram ali em atrito com Jesus. Jesus mesmo derrubou as mesas dos vendedores. Aqui não há nada disso. Aqui Jesus pode falar, Jesus pode pedir, a mulher veio buscar, e ele pode ser quem ele for, não vai afetar em nada os vendedores da água. Não existem aqui os vendedores da água da fonte de Jacó, senão eles teriam medo, sabendo que ele era o Messias, quem ele era, teriam medo dele proibir a venda, dele por alguma ordem divina, dele receber alguma revelação sendo profeta. Então eles não iriam querer saber de profeta no meio do comércio deles. Veja que hoje muitas religiões também não querem saber muito do Espírito Santo, de dons espirituais,
de cara, de início. Por quê? Porque já se estabeleceram com muita renda, com muita venda, com muito dízimo, com muita cobrança, com muito pagamento, com muitos benefícios para a liderança. Então não tem como alguém chegar dizendo que algum ponto precisa ser cedido aos pobres, alguma coisa não pode mais ser vendida no templo. Hoje mesmo alguém que chegue em uma igreja, esteja fazendo uma feira de negócios no domingo, na hora da escola bíblica dominical, e diga, Jesus não gosta disso, esse não pode ficar no nosso meio, ele vai nos fazer perder as oportunidades de ganhar, de vender, e não tem problema nenhum, e nós precisamos, e nós dependemos disso, isso é uma tradição, já fazemos isso há muito tempo, ninguém pode impedir de acontecer o que já vem acontecendo. Então nós vivemos mais ou menos no mesmo modelo religioso ali do templo, dos que crucificaram a Jesus, por isso profetas têm sido perseguidos, a palavra de Deus não pode ser devidamente pregada, ensinada, porque o mesmo sistema financeiro, institucional, de troca de favores, de benefícios, de pessoas que não podem mais perder aquele cargo, que já criaram toda a dependência. Ele tem o carro, ele tem a compra, ele tem os bens, ele tem as viagens, ele tem as casas, tudo na dependência daquele sistema. Não pode vir um profeta que diga que tem que mudar qualquer coisa. Nada pode ser mudado. E ninguém pode pegar o seu cargo. Ninguém pode chegar sendo melhor do que ele. Então o profeta, o homem de Deus, o que tem a visão, a inspiração, passa até a ser perseguido. Ele é uma grande ameaça. Jesus está aqui fugindo nesse momento, se afastando dessa ameaça para voltar e enfrentar na hora certa, na hora que ele quiser. Ele dá a vida por nós. Ninguém atira. Ninguém tirou antes da hora. Ele fez tudo o que tinha que fazer, se ele tinha algo a fazer, e que ele tinha algo a revelar. Mas para que estivesse aqui nessas páginas, né, essas letras da palavra de Deus, ele teve que ir lá para Galiléia conversar com a mulher samaritana no poço de Jacó, no poço da pureza, no poço da falta de vendilhões, de comércio, onde as coisas podem ser faladas. Jesus podia falar tudo sobre ele, sobre a mulher podia fazer qualquer pergunta, e qualquer resposta que ele deu para ela, são excelentes as respostas, é excelente o diálogo, por isso estamos aqui trabalhando esse texto, não alteraria em nada, não tiraria privilégio de ninguém, não tiraria direção religiosa de ninguém. Então esse é um ambiente primitivo, onde Jesus ali foi, porque ali ele iria se revelar, tanto a mulher quanto aqui na própria palavra de Deus. É um momento abençoado, um momento de paz, de unção, de direção do Espírito Santo para Jesus estar ali, para aquela mulher chegar ali naquela hora, para o poço estar ali. Então ali Deus pôde realizar uma obra tremenda através desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, o qual continuaremos a estudar, a verificar, a compreender as Escrituras no próximo momento. Que Deus te abençoe sua casa, em nome de Jesus, o Cristo, o Messias. Amém.